Olá, colegas policiais civis. Está no ar mais um Sindipol QAP, esse programa que foi produzido e idealizado para levar informação de qualidade e trazer os assuntos de interesse da categoria dos policiais civis do estado de Alagoas para você, meu colega policial. E hoje temos a presença ilustre aqui do presidente da Cobrapol, Giancarlo Miranda, a presença também do nosso presidente Jânio Barbosa e estreando com a gente aqui no seu primeiro programa, o nosso vice-presidente Fagner Calheiros. Sejam todos bem-vindos, meus amigos e colegas policiais civis. Obrigado, Fernando Palmeira, pelo convite. É um prazer estar aqui em Maceió, na sede do Sindipol, e vamos fazer um bom debate. Também eu agradeço aqui pela a presença do nosso presidente da Confederação Brasileira dos Policiais Civis. É uma satisfação enorme recebê-lo aqui em Alagoas. Com certeza será um programa diferenciado, né? Com muita informação, esclarecimento de muitas dúvidas dos nossos policiais civis. E, mais uma vez, bem-vindo, presidente. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Presidente Giancarlo, eu gostaria que você nos desse aí um panorama geral sobre a PEC 18, né? E também sobre todo o advento que trouxe aí a Lei Orgânica Federal para que nós possamos, né, nos basilar e aplicar nos nossos estados aqui brasileiros, inclusive em Alagoas. Importante pergunta, Palmeira. Quero também agradecer a presença do nosso amigo Fagner, meu amigo Jânio, que está sempre com a gente nas lutas em Brasília, e dizer que a Cobrapol, como é o grande guarda-chuva dos sindicatos, das federações do país, dos trabalhadores policiais civis, a gente busca parametrizar, unificar a luta, e nós temos aí dois pontos principais. A PEC da segurança, que é a PEC 18, se trata da segurança, nós temos que estar incluídos. Então, essa PEC veio apresentada pelo governo federal, o ministro da Justiça encaminhou à Câmara Federal, entretanto, ela não tinha uma linha sequer falando do operador de segurança pública. Nós conseguimos, através de uma luta da Cobrapol, das federações, o próprio Sindipol Alagoas foi muito importante nisso, construir emendas, colocando alguns direitos que nós precisamos. O principal direito é o da aposentadoria, porque todos nós sabemos, depois da reforma previdenciária de 2019, os policiais civis que ingressaram nos últimos concursos não têm mais o direito à paridade, integralidade, e se acontece qualquer fato, que é comum, né? A gente lida com risco todos os dias, do policial ficar inválido ou mesmo morrer, os estados não garantem uma pensão digna à família desse policial. Então, a Cobrapol tem lutado por isso e nós colocamos algumas emendas na PEC 18, que era o número que é da PEC da Segurança na Câmara Federal, que garantiam paridade, integralidade, pensão integral para todos os policiais civis, independentemente do período que ele ingressou na Polícia Civil. Isso é fundamental. A emenda 6, a gente constou, emenda 8, emenda 11, conseguimos aí muitas emendas tratando disso, inclusive quando foi colocado para fazer destaques, a gente conseguiu que o PL, que é o partido de oposição, fizesse o destaque dessa emenda, e o partido do governo federal, o PT, também fizesse, para ver como nós conseguimos fazer um bom trabalho, né? E isso se deve a toda o apelo à União Nacional em razão disso. Só que na Câmara Federal, na hora que nós tivemos que colocar em plenário, essa disputa em plenário, o presidente da Câmara Federal retirou da pauta essas emendas, dizendo que não havia feito o cálculo do impacto financeiro para os estados. Nós não concordamos, porque não há impacto, porque desde 2019 pouquíssimas turmas entraram na Polícia Civil. Até 2019, muitos estados garantem a paridade e integralidade. Então, não é uma questão de impacto financeiro, mas sim uma contribuição para os policiais civis que estão trabalhando todos os dias. A Operação Contenção no Rio de Janeiro foi uma prova clara. Nós tivemos 3 policiais civis mortos, infelizmente, 2 policiais militares mortos, infelizmente, naquele combate que houve no Morro do Alemão. Os policiais militares, as famílias estão garantidas, pensão integral. Já dos policiais civis,
havia um policial civil que tinha apenas 45 dias de trabalho. Verdade. Tivemos que fazer vaquinha, a Cobrapau auxiliou na vaquinha junto com o Sindipol Rio de Janeiro, as pessoas se mobilizaram. Então, é uma situação muito sensível. E deve ocorrer nas próximas turmas que ingressarem na Polícia Civil aqui em Alagoas, essa situação. E nós não queremos que isso se repita. Então, o trabalho deve continuar. Na Câmara Federal nós não vencemos, mas já garantimos, dentro do texto, a pensão integral para as famílias dos policiais. Isso foi colocado, né, que a pensão ela tem que ser de forma mais favorável quando o policial é morto em razão do serviço ou em serviço. O combate. E agora, no Senado, ainda não foi colocado o relator, até o presente momento não sabemos qual que é o relator da PEC, vai ser um outro número, mas o governo federal quer que essa PEC ela seja finalizada. Há uma comoção de toda a sociedade, porque a principal preocupação do brasileiro hoje em dia é o tema segurança pública. O governo federal está mal avaliado, então ele tem que dar uma resposta. Não é só o governo federal, a oposição também. Essa PEC é uma PEC para o cidadão brasileiro, mas não podemos tratar de mudança na segurança pública sem pensar naqueles que fazem a segurança pública, que somos nós, no nosso caso, policiais civis. Então, essa é uma luta fundamental para a Cobrapol. Estamos buscando agenda com vários senadores para que a gente possa reinserir essa questão previdenciária que é fundamental. Estamos buscando apoio e peço também aqui para a gente ajudar junto com os senadores de Alagoas, para que possam trabalhar conosco. Então, finalizado o PEC da segurança, e temos a questão da lei orgânica, que é uma discussão que está sendo travada nos estados. Presidente, antes da gente entrar nesse tema da lei orgânica, queria aproveitar aqui e dizer o seguinte: para o policial de Alagoas, a gente, após a emenda 41 de 2003, a gente perdeu a paridade. Só que com a reforma da Previdência em 2019, aqui no estado, a gente conseguiu paridade e integralidade. Para todos que entraram até dezembro de 2019, a gente conseguiu paridade e integralidade. Quer dizer, hoje o policial que entrou até 2019, ele pode se aposentar com paridade e integralidade. Só que o nosso policial, após isso, os concursos novos, que foi o de 2023, esse policial, infelizmente, não tem paridade e integralidade. Por isso que é importante a nossa luta, junto com a Cobrapol, com os outros estados, em busca de garantir na PEC 18, na PEC da segurança, essa paridade e integralidade, porque hoje também nossos policiais aqui do estado estão prejudicados. Sei que outros estados, infelizmente, o pessoal não tem paridade. Aqui, pelo menos, nós conseguimos, mas falta garantia ainda para esses novos policiais, inclusive dos próximos concursos. E temos que parabenizar, Jânio, até a luta do Sindipol, porque alguns estados, a emenda 41, realmente ela criou esse marco. E alguns estados, infelizmente, ainda não houve esse avanço da garantia de 2003, né, início de 2004, até 2019. Então, é um importante avanço. A Cobrapol tem acompanhado, auxiliado no que é possível. E é uma realidade. Imagine só um policial civil que ingressou aqui em 2023 e o outro que ingressou em 2019, 2015, 2012 e acontece uma fatalidade. Um vai ter a família garantida, a pensão integral, e o outro não. Ou mesmo quando, passado um tempo, se não tiver nenhuma próxima mudança, o policial que aposentar, esse que ingressou em 2023, vai ser a média salarial. Ao contrário do que ingressou antes, que é o salário que ele está, o último salário, a paridade, o que é? Você ter o mesmo aumento do pessoal da ativa. E integralidade, o que é? É você ter como aposentado o último salário enquanto você estava na ativa. Isso é integralidade. Então a gente tem que ter esse respeito, é a contrapartida que a sociedade tem que dar para o policial. Nós trabalhamos com risco da nossa vida todos os dias. Então é um trabalho fundamental nesse sentido. É importante os policiais civis se mobilizarem, porque a única garantia que nós temos é, entre aspas, a nossa aposentadoria. E na medida que ela é atacada, a gente não tem mais garantia. Não tem mais garantia nenhuma. E assim, não é uma situação de nós buscarmos algo que não é realidade. Porque na Polícia Militar, há paridade, há integralidade, independentemente do período que o policial ingressou na corporação. Os policiais militares que são empossados hoje, por exemplo, aqui em Alagoas, em Brasília, no Maranhão, têm o direito à paridade e integralidade. E por que nós, policiais civis, não? E um recado importante, nós temos o apoio de todas as associações que representam os policiais militares.
porque eles sabem que é um direito que deve ser colocado para todos os policiais. E dessa forma, porque muitos parlamentares falam o seguinte: daqui a um tempo vai entrar uma reforma da Previdência que vai colocar os militares como vocês. Negativo. A gente não quer que esse direito seja retirado dos militares. Quer que abranja todos nós, Queremos agentes de segurança, exatamente. que esse direito seja abrangido para todos os operadores de segurança pública. Isso. Então, partindo desse contexto, temos aí os estados que, como você já bem citou, alguns estados já estão implantando ou implantados a lei orgânica. Quantos seriam? Como está aí a implantação nos estados brasileiros? Você que acompanha e tem esse conteúdo para nós. Primeiro, a gente tem que fazer até um histórico dessa lei orgânica. Isso. A Constituição Federal de 88, ela fez a previsão legal da regulamentação das polícias civis, com o governo federal, a União, estabelecendo as normas gerais. O artigo 24, inciso 16, descreve de forma taxativa: as leis gerais serão feitas pela União. Então, qualquer estado que estiver com uma legislação que não corresponda à legislação federal, está ilegal. E nós temos aí, depois de muito tempo, começou o debate, salvo engano, em 2002, 2003, com projetos que não atendiam a categoria, e finalizou apenas em 2023, né, o debate como um todo. A Lei 14.735, ela é realidade, é Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil. Já tem mais de 2 anos, de forma efetiva, que ela é válida. Tivemos alguns vetos, mas ela traz ali uma série de direitos, benefícios, auxílio saúde, verba indenizatória, chamada a qualquer hora, indenização pelo trabalho noturno, periculosidade, que os estados têm que implantar. Regime de 40 horas, que eu soube aqui que vocês tiveram um grande avanço, não pode ultrapassar as 40 horas de forma alguma. Alguns estados avançam as 40 horas não, e os policiais não são remunerados por isso. Então, nós temos aí 11 estados que colocaram alguns itens hoje, né? O último, salvo engano, é Maranhão. E vários estados estão com comissões discutindo a implementação da lei orgânica. Ela é muito robusta. É muito difícil você implementar todos os direitos, benefícios, mudar todo o arcabouço jurídico do estado de uma forma só, em um momento só. Às vezes a gente pode falar, vamos dizer, pílulas, né? Às vezes aplica a unificação dos cargos, mudança na aposentadoria, implanta o auxílio saúde, modifica as promoções, para a gente aos poucos ir adequando com a Lei Orgânica Nacional. E a Cobrapol, inclusive, já tem ingressado em alguns estados, atendendo a pedido dos sindicatos, com ações de inconstitucionalidade, né? Mostrando que o Estado, com a sua legislação, não está cumprindo a Lei Orgânica Nacional. E temos já decisões do STF dando razão para a Cobrapol, dando razão para as entidades sindicais que representam os policiais civis, porque os estados não estão cumprindo. Então, a princípio, a gente está sendo vigilante, estamos acompanhando, atendendo os estados, e o que os estados estão implementando a princípio, que a gente tem visto, né, é a unificação dos cargos, né, transformando onde é o cargo de agente ou investigador, escrivão, né, como oficial investigador, e buscando aí as melhorias. Trouxe um boné para ilustrar esse trabalho que vem sendo realizado por você através da Cobrapol. Sim. Né? E partindo também desse contexto de implementação da lei orgânica nos estados, eu gostaria que o presidente Jânio, de repente, pudesse aqui dizer como está o andamento, né, das comissões que estão em evolução aí, tratando dessa implantação da lei orgânica no estado de Alagoas, e também com base no que o Giancarlo nos disse aqui, quais são essas pílulas que já estão assim bastante evoluídas, o que é que poderia dar de evolução já para o colega policial civil que está ansioso, aguardando essa implementação? Presidente, e você policial que está nos assistindo, infelizmente no estado de Alagoas é um dos estados que nós não temos lei orgânica. Nós temos um estatuto da Polícia Civil de 1975, antes mesmo da Constituição. Quer dizer, para nós aqui, será muito importante a implantação dessa nossa lei orgânica, que vai trazer modernidade para a Polícia Civil, a sociedade ganha, e também o policial, até porque hoje, às vezes, nós somos punidos com essa legislação de 75, e que não foi com a Constituição de 88, quer dizer, a nossa lei ficou prejudicada. Aí hoje, policiais têm alguns cenários que são punidos por uma lei anti mesmo, quer dizer,
da época da ditadura. Com essa lei orgânica, a gente vai trazer uma modernidade, entendeu? E aqui, em Alagoas, começamos já a discussão, certo? Hoje já foi instituída a comissão da lei orgânica, onde temos lá os representantes das categorias, dos escrivães, dos agentes, dos delegados, e estamos trabalhando. A gente acredita que até máximo aí 30 dias estamos concluindo o nosso texto para sair da delegacia geral. Como eu falei, com modernidade, a Polícia Civil ganha, a sociedade ganha e os policiais. Até porque, nesse texto, presidente, a gente está querendo colocar o que foi vetado pelo presidente na época. Né? São artigos de interesse da categoria, que lá no cenário nacional o presidente vetou, mas a gente está buscando para incluir aqui no Estado. Inclusive, estamos buscando o que foi aprovado no cenário nacional, entendeu? Como a transformação de todos os cargos. Hoje aqui nós temos agente escrivão, mas tem uma parte... aqui nós temos 3 partes, a permanente, a especial e a complementar. Uhum. Hoje nós temos policiais aqui, carcereiro, agente motorista, guarda de presídio, policial feminina, e com essa lei nós vamos transformá-los, até porque está previsto na legislação federal. Vamos transformar todos em oficiais investigadores de polícia, entendeu? A gente vai ter um policial mais preparado. Quer dizer, os próximos concursos tem que ser já com oficial, porque vai ser um policial mais qualificado. Hoje, a gente divide nossas tarefas aqui no Estado entre o agente e o escrivão. Com esse oficial, não. Ele vai ter é uma pessoa que vai para a rua, é uma pessoa que estará lá na investigação, no cartório. Quer dizer, vai ser um policial mais eficiente. E isso a sociedade ganha, a Polícia Civil ganha. Entendeu? Além dessa transformação, a gente está tentando incluir na lei orgânica, como está previsto também na legislação federal, as nossas progressões, porque hoje nós temos progressões distintas. O policial antigo progride de um jeito, o novo com outro tipo de progressões. E agora a gente, como está unificando, precisamos também ter essa modificação, entendeu? E aí a gente está trazendo essa novidade. Hoje aqui no Estado, como você falou, citou o caso do Rio de Janeiro, né? Aquele confronto policial morreu. Isso. Quer dizer, a nossa atividade é de risco, mas aqui no Estado o governo não garante essa periculosidade para nós. Quer dizer, a gente todo dia saímos de casa para combater o crime, né? Para defender a sociedade, colocando nossa vida em risco. E aqui nós não temos direito à nossa periculosidade. Que agora na lei orgânica está previsto no Senado Nacional e estamos buscando aqui para garantir esse direito para o policial. Quer dizer, a lei orgânica nossa aqui vai trazer transformações, certo? Outro ponto importante para o policial que está nos assistindo entenda, estamos também buscando a paridade no Consupoc. Hoje, nós temos um conselho da Polícia Civil que não tem os cargos representados no conselho. Hoje só temos no conselho delegados. E a Polícia Civil não é composta só de delegado. Hoje nós temos aqui no Estado o delegado e vai ter também o oficial. Nós precisamos estar inserido no conselho. Constitucionalmente, a ampla defesa do policial precisa estar garantida através de seus representantes lá no Consupoc. Né? Até porque no Consupoc é onde saem todas as decisões, as transformações da Polícia Civil, né? Tudo de melhoria, criação de delegacias. E a gente precisa, como parte da Polícia Civil, fazer parte desse conselho. Uhum. E aí a gente está buscando paridade na lei orgânica. Além disso, está previsto o fundo. Né? Hoje você sabe que algumas polícias, como a Polícia Federal, ela tem o fundo. Se você olhar órgãos como a Procuradoria Geral, tem um fundo específico. Hoje nós estamos buscando também colocar na nossa lei orgânica, porque a gente também precisa, para você ver, hoje nós temos várias apreensões, nós temos a gente habita fiança em alguns cenários, tem loteria, tem um monte de coisa ilegal que a gente apreende e não vem nada para a Polícia Civil. Entendeu? Se a gente, com essa criação de um fundo, a gente quer recurso, inclusive do governo federal. Entendeu? Quer dizer,
essa lei orgânica, para a gente aqui em Alagoas, vai ser muito importante, presidente. Entendeu? E a sua vinda aqui é muito importante, porque, como você sabe, como a sociedade sabe, a lei orgânica nacional foi aprovada já desde 2023. Quer dizer, a gente está muito defasado aqui ainda. Embora, como eu falei, esperamos que agora, nesses 30 dias, a gente conclua, pelo menos, em consenso com o delegado, uma lei para sair da delegacia geral para o trâmite normal e, posteriormente, ir para a Assembleia para aprovação, trazendo melhoria para todo mundo, sociedade, polícia civil e policial. Entendeu? Eu queria só reforçar essa questão da nomenclatura. Por quê? Porque aqui em Alagoas, presidente, a gente tem uma situação específica e foi anunciado pelo governador vários concursos em várias áreas aqui no estado, e dentre eles da Polícia Civil. Só que foram anunciadas vagas para agentes e escrivães. Então a gente, preocupado com isso, procuramos a gestão da Polícia Civil, procuramos secretários, equipe técnica do governo responsável pelo concurso, para que não dê continuidade por esse caminho, porque sabemos, como você falou aí no começo, a Lei Orgânica Nacional, ela já prevê novos cargos, e pelo que eu vejo e pelo que a gente vem conversando, talvez seja o item mais básico de se conseguir, se conquista nos estados, porque não há despesas, né, não há custo para esses estados, é apenas a questão formal e de atribuições. Então, assim, nesse momento aqui em Alagoas, a gente recebe muitos questionamentos dos nossos policiais, eles estão ansiosos por essa mudança de nomenclatura, e a gente está tentando evitar que seja, de fato, dada continuidade, que seja anunciado, saiba de tal com a nomenclatura, digamos, defasada de agente escrivão, para que não trave. Às vezes parece que o sindicato ele quer dificultar, quer complicar, mas na verdade a gente quer que não haja um problema, que o concurso ele corra naturalmente, que é muito importante para o nosso Estado. Então, por isso que há essa preocupação prévia, antes que aconteça o problema maior de sair o concurso oficialmente com as vagas de agente escrivão, a gente está tentando, junto à gestão da Polícia Civil, junto ao governo, converso regularmente com a equipe técnica do concurso para que haja esse ajuste, que não saia tal com essas vagas de agentes escrivães, mas sim um oficial investigador de polícia. É fundamental isso, Wagner, fundamental esse trabalho. Nós temos Minas Gerais, que publicou edital em desacordo com a Lei Orgânica Nacional. A Cobrapol, junto com os sindicatos, buscou a judicialização. O concurso foi travado. Aí depois destravaram, mas a decisão do desembargador foi o seguinte: concurso é importante, temos que ter segurança pública. Entretanto, a Lei Orgânica Nacional, ela não é uma letra morta. Se ela regulamenta e é dever da União, o Estado tem que seguir. Então, vocês podem continuar com o concurso, mas na nomeação desses novos policiais, eles têm que estar de acordo com a Lei Orgânica Nacional. Ou seja, já tem que ser nomeados como oficiais e investigadores em Minas Gerais. Já Santa Catarina, antevendo a situação, como não houve um consenso para fazer a mudança na lei junto com o sindicato, eles publicaram o edital, está em andamento, e colocaram que para os encargos defasados, né, mas a nomeação vai ser como oficial investigador, já antevendo o que vai acontecer. E outros estados, né, já fizeram essa mudança, já tem concurso em andamento como oficial investigador, que é fundamental. É uma boa notícia esse trâmite aqui, já da lei orgânica, que pode vir com alguns avanços que são importantíssimos para a categoria, mas o oficial investigador de polícia é realidade. E por que alguns governadores não querem que implante? Porque quando você unifica os cargos, se dá mais complexidade de atribuições, torna um cargo mais robusto, mais eficiente para a população, só que tem que haver a contrapartida. O que é a contrapartida? A questão salarial. Né? Nós sempre temos aí como principal demanda do sindicato a busca por um salário condizente. E o oficial investigador de polícia vai nos dar o argumento necessário para isso. Governador, temos aqui 2 cargos, ou 3, 4, 5, né, que se transformaram em oficiais e investigadores de polícia. Tem que ter a remuneração adequada. Muitos estados que fizeram já a adequação estão buscando salário, outros já conseguiram fazer com uma reestruturação salarial, mas nós temos aí muito a avançar, porque temos aí o laudo investigativo, a Polícia Civil se torna mais eficiente,
O policial vai lá, atende o local de crime, e depois ele já vem com a vítima para a delegacia, com a apreensão. Então é muito mais eficiente. É isso que nós buscamos. Não é uma lei corporativa, simplesmente. É uma lei que beneficia a população. Por isso que ela foi tão debatida no Congresso Nacional, no Ministério da Justiça, com a participação da Cobrapol, da Adepol, para que a gente pudesse colocar a Polícia Civil de forma mais eficiente para a população. E ela só vai se tornar realidade a partir do momento que o Brasil inteiro se adequar. Maravilha, presidente. O que é que o policial civil do estado de Alagoas pode esperar da Cobrapol em caso de morosidade ou dificuldade nessa implantação, uma vez que a gente sabe que para tramitar, né, essa implantação, a gente vai precisar de apoio político, temos que fazer intervenções. Então, eu gostaria que você passasse segurança, nos desse a posição da Cobrapol, o que é que a gente pode esperar da sua intervenção, caso seja necessário aqui no estado, para que a gente consiga, enfim, encaminhar esse projeto. O primeiro ponto, concurso. Tem que haver a luta para que o edital já ocorra de acordo com a Lei Orgânica Nacional. E para ocorrer, já tem que haver a criação aqui do cargo de oficial investigador de polícia, não deixando ninguém em prejuízo, os aposentados, os policiais da ativa, dando todos os direitos para esses policiais que já estão na categoria. Aí nós já temos aí o início, né? Uma academia unificada dos policiais civis, aí brigando por salário já de forma concomitante. E depois, na questão dos auxílios, auxílio saúde, periculosidade, etc., a Cobrapol é parceira para qualquer tipo de ação política e ação judicial. Nós questionamos em Mato Grosso, por exemplo, o fundo. O Estado criou o fundo para os policiais civis, mas não colocou a questão do custeio. Que seria o custeio? Para as diárias, para os aposentados, para o auxílio saúde, periculosidade, retirou fora. Aí nós questionamos, e o STF já determinou que o Estado fornecesse informações, que a Assembleia Legislativa informações, o porquê essa legislação está em desacordo. Então a Cobrapol ela tem a possibilidade de ingressar judicialmente, de forçar os estados a se adequarem à lei, e nós também fazemos a questão do apoio político, né? Visitando os estados, conversando com os deputados, com o governador, com o secretário, com o delegado-geral, porque nós temos aí o respaldo de termos participado da construção da lei orgânica. E ela é algo impositivo, volto a dizer. Ela não é uma situação hipotética, optativa para o governador. Não, ele tem que se adequar. A lei federal, na hierarquia das normas, ela prevalece sobre a lei estadual. E está bem claro que a lei federal, ela organiza a Polícia Civil. Cabe aos estados se adequarem e nós somos parceiros para a luta até onde for possível aqui. Como é um programa que curto, né? Uhum. E o objetivo principal aqui era aproveitar a sua visita ao nosso estado, certo? Quero dizer para o policial de Alagoas que nós iremos fazer uma assembleia da categoria, certo? Para expor todos os pontos positivos dessa nossa lei orgânica, até porque precisamos também do aval de vocês. Aí, aguarde, breve, o sindicato estará convocando toda a categoria para passar, porque não é só a unificação do cargo. Tem também porque só a unificação é como o presidente já falou, é só mais atribuição, né? É só mais trabalho para o policial civil. Mas só que a lei orgânica não é só isso. É a modernização do cargo, como você falou, é eficiência, bom para a sociedade, para a população, mas também tem os pontos de interesse do policial, que nós vamos passar para todos os policiais posteriormente, na Assembleia da Categoria, talvez em outros programas aqui nossos, né? Sindipol em QAP. Exemplo do que o presidente falou, a gente amplia deveres também, mas a gente também não pode esquecer de trabalhar em cima das garantias, tanto da parte previdenciária, como você falou, na parte onde o policial muitas vezes é esquecido, né, diante de situações que o desfavorece. E, da mesma forma, vice-presidente Fagner Calheiros, eu queria que você também falasse um pouco dessa parte onde vai ser reformulado, porque o estatuto é antigo, é retrógrado, e muitas vezes ele penaliza o policial, e com essa possibilidade de modificação dos textos, onde vai, né, de repente, regulamentar até as punições, do ponto de vista jurídico, já que você também é presidente, mais acumula aqui a nossa diretoria jurídica, o que é que o policial pode esperar na defesa do policial civil diante desses adventos e mudanças na nossa legislação?
Na verdade, como o Jânio falou aí, no começo do programa, como o nosso estatuto ele é até anterior à Constituição Federal, tem punições que são contrárias ao que tem na Constituição Federal. Absurdos que eles são colocados em prática. A gente pensa que não, mas a gente teve alguns casos recentes que foi determinada punição por policial de situações que são contrárias à Constituição. Então, assim, Chega a ser absurdo, né? chega a ser absurdo, mas que é colocado em prática. Foram colocadas, lembra, né? Uma situação, colocadas punições do tempo da ditadura, que notadamente É um absurdo. era para punir a questão da ditadura, mas foram colocadas recentemente para nossos policiais, entendeu? Então, assim, com certeza, além dessa questão das punições, a questão dos direitos e garantias que É importante ressaltar, Fagner, que a lei orgânica ela prevê que a corregedoria ela só apure os atos dos policiais civis em serviço. Isso. Ou em razão do serviço. Então, houve uma briga, marido e mulher, houve uma situação que o policial brigou no futebol, uma situação de trânsito. Se tiver algo que realmente envolva a atuação policial, a corregedoria pode apurar. Fora isso, é justiça comum. E nós vimos em muitos estados, não vamos dizer que aqui não aconteça, mas até de forma rotineira, que a corregedoria sempre utilizava essa questão fora do serviço para buscar punir o policial. Então ela tem que apurar, conforme a lei orgânica prevê, apenas atos referentes à atividade policial. E da mesma forma, o CONSUPOC, sendo paritário, porque a lei orgânica não deu possibilidade, pode ser paritário, ele deve ser paritário. E ele coloca oficiais investigadores para apurar um recurso, para decidir sobre uma promoção, que realmente sabem da situação que aquele policial civil passou. Não é a chefia reconhecendo o recurso ou apurando esse recurso. Então, nós temos que ter pares. Da mesma forma, foi uma conversa muito interessante que nós tivemos. É importante a gente colocar que tenhamos nas comissões processantes da corregedoria oficiais e investigadores apurando quando um oficial investigador possivelmente cometeu alguma infração. Porque se delegados de polícia apuram de delegados, porque oficiais não podem apurar de oficiais investigadores? Ali não é um inquérito policial. Então podemos fazer essa adequação aqui em Alagoas, como em outros estados, nós acreditamos que estão evoluindo para isso. Nós temos que ter o tratamento de igualdade, um tratamento que se respeite o policial civil. E é dessa forma que a gente tem que trabalhar nessa lei. Só me veio em mente aqui agora, dessa situação que eu falei, do tempo da ditadura, um grupo de policiais, eles foi pedida a punição no sentido de que não poderiam protestar contra a autoridade do Estado. Você lembra disso, né? Então, assim, vou trazer qual foi o caso, mas é um absurdo como é que o sindicato não pode contestar uma autoridade, já que a principal função é justamente... Porque os policiais estavam no ato do sindicato, e foi dito que eles não poderiam protestar contra a autoridade do Estado. Você vê o tamanho do absurdo e foi pedido punição nesse sentido. Acho que nosso trabalho a gente conseguiu. E nada a ver com a atividade policial, né? Então, assim, exatamente. Partindo desse contexto, eu queria que o senhor fizesse aqui as considerações finais a respeito da importância, né, desse movimento nacional que está, né, cada vez mais eminente, né, dentro dos estados, a exemplo aqui de Alagoas, eu diria, é um renascimento, um refortalecimento das polícias civis de todos os estados brasileiros. Então, queria que vocês se concentrassem agora para falar para nós, para os nossos policiais, a importância desse momento, dessa evolução e desse advento de cada estado na sua lei orgânica, na proteção, no direito, nas garantias dos policiais civis, para que o colega que está nos assistindo aí se sinta prestigiado, defendido, através da nossa luta, né, presidente? Tão atuante lá em Brasília, nas comissões que frequentemente nós aqui participamos, não é isso? Isso concluindo aqui minha fala, quero dizer o seguinte, que o nosso papel é muito importante nesse contexto, principalmente da lei orgânica. Por isso que a busca aqui constante para que a gente conclua exatamente, rapidamente essa lei, como eu já falei anteriormente, vai dar modernidade, vai dar um avanço significativo no trabalho investigativo da Polícia Civil.
entendeu? Não só nesse sentido, mas para o policial saber também, como o Fábio falou, trazer também garantias que hoje, como nossa lei atual é um estatuto de 75, não nos garante. Quer dizer, esse é o objetivo nosso como sindicato, trazer modernidade para a polícia e um estatuto e uma lei orgânica que traga também garantia e benefícios para o nosso policial civil. Isso aí. Vice-presidente Fagner, por favor. Em função desse palavra do Jânio, a nossa intenção, com a lei orgânica, é deixar a nossa Polícia Civil cada vez mais forte, né? Apoio da Cobrapol, para agradecer mais uma vez ao nosso presidente, Jean Carlos. Tenho certeza que daqui a pouco tempo a gente consegue concluir. Presidente Jean Carlos, por favor, faça suas considerações e reforce essa importância desse movimento para todos nós policiais civis. Mais uma vez eu quero agradecer a acolhida aqui da diretoria do Sindipol. Saibam que a gente está lá para buscar organizar, atender os policiais civis do Brasil inteiro, atender o sindicato, a FEIPOL Nordeste. E somos falíveis, né? Não tem como se a gente ter uma atenção 100% ou acertar 100%. Mas o mais importante é a gente ter esse diálogo franco, ouvir o que é preciso das entidades para a gente realmente tomar as atitudes necessárias como entidade que representa os policiais civis do Brasil inteiro. Ontem até o Heráclito, que é diretor da FEIPOL Nordeste, Simpol Sergipe, ele fala: Jean, o Exército Brasileiro tem 300 mil homens, 300 mil integrantes. Sim. E nós, policiais civis, abarcados pela Cobrapol, somos algo em torno de 250 mil homens e mulheres. Imagine somado as famílias. Somos também um exército. E a gente tem que se organizar como exército, eu digo, nessa união, nessa parceria, para que possamos mostrar a nossa força. E a Lei Orgânica Nacional é a certidão de nascimento da Polícia Civil no Brasil. É o que eu falei. Eu traduzi como um renascimento de fortalecimento, né? E ela, embora prevista desde 88, só foi se efetivar em 2023. Então, em 2 anos, 3 anos, já está conseguindo avanços. E muitas pessoas falam: é só oficial investigador. Não é oficial investigador. Ele é apenas a unificação de alguns cargos, dando modernidade, eficiência, melhorando o atendimento, trazendo mais direitos e buscando um salário melhor para todos. Mas nós temos auxílio saúde, periculosidade, precedência nas audiências, paridade no conselho, garantia de aposentadoria diferenciada para as mulheres. Então nós temos uma série de direitos, possibilidade de doação da arma para os aposentados, porte de arma nacional para os policiais da ativa e para os aposentados. Então nós temos uma organização que é fundamental. E a partir dessa organização que a Lei Orgânica trouxe, nós vamos ter policiais civis muito mais valorizados no país inteiro. Ter um teto salarial que realmente seja aquilo que nós pretendemos e sonhamos, para que possamos continuar o combate ao crime, continuar atendendo as pessoas, fazendo a nossa função, pela qual a gente labutou a vida inteira, né? A gente ingressou no concurso, trabalhamos nas unidades policiais, muitos de nós incomodados de não ter os direitos respeitados, estamos nos sindicatos, estamos na federação, estamos na Cobrapol, mas nunca deixaremos de ser policiais. Então, por isso que nós fazemos, lutamos pelo policial da ponta. Então, é importante aqui o policial civil de Alagoas sempre estar junto do seu sindicato, atender as demandas, as assembleias e saber que essa unidade de luta é o que fortalece. E mais uma vez, eu tenho lá na Cobrapol um livro, Sindipol Alagoas, o sindicato que derrubou um governador. E não é derrubou o governador simplesmente por derrubar, é pela união, pela força, pela luta. Vocês são exemplo para o país inteiro. Continuem nessa luta. E ontem nós falamos, né? Simpol Pernambuco está buscando a questão da regulamentação da carga horária que vocês já conseguiram. Então, e eles falaram, você lembra de 3 anos atrás que vocês fizeram essa luta, que deu resultado agora. Abre o caminho, né, para outros sindicatos estão buscando, ligando para mim. Qual que é o telefone do Jânio? Quero ver como que ele conseguiu esse avanço. E dessa forma, a gente quer fazer o Congresso da Cobrapol, que vai ser daqui a alguns dias, pegando experiência positiva de cada sindicato do país, para que a gente possa avançar cada vez mais. Então é isso. Fica o agradecimento. Vamos para a luta e buscar valorizar cada policial civil do país. Presidente, nós aqui é que agradecemos a sua luta, né, no cenário nacional, a sua presença aqui no nosso programa e na nossa instituição, que tanto precisa desse apoio. E muito obrigado pelo seu fortalecimento, pela sua mensagem de união,
para que os nossos colegas entendam que esse trabalho só, né, consegue ser realmente efetivado se todos nós nos unirmos, nos fortalecermos para conquistarmos esses benefícios através da luta. Então, também muito obrigado, presidente Jânio, pela sua colaboração e presença. Esse presidente Fagner está inaugurado no nosso programa. Seja bem-vindo também. E é isso. O Sindiporc AP fica por aqui. Curta, compartilhe e inscreva-se nos nossos canais, né, no nosso canal. Aprecie e colabore também com os nossos conteúdos, que é do seu interesse policial civil. Até logo.